Estamos a 2 dias do jogo Portugal-Eslovénia, nos oitavos de final do Europeu, connosco Luís Rocha Rodrigues, para nos falar um bocadinho sobre este jogo, no fundo lançarmos os dados sobre ele. Luís, começando por te perguntar, Portugal, depois desta fase de grupos, continua a ser favorito ou candidato? Continua a ser considerado candidato a este Europeu? Sim, candidato, não tenho qualquer dúvida que sim. Favoritos, enfim, isso é sempre um bocado teórico. Eu acho que Portugal, a partir do momento em que passou aquele cabo das tormentas, quando conseguiu ganhar, depois de alguns fracassos, com o Euro 2016, passou a não ter receio, tanto receio de se assumir, mas ainda assim isso é apenas um plano teórico. Acho que o calendário apresenta aqui reservas, né? No plano teórico segue-se uma França ou uma Bélgica e depois segue-se uma Alemanha ou uma Espanha, embora tudo isto seja sempre mais fértil no futebol e pouco objetivo, pouco claro, mas ainda assim acho que mesmo com a derrota com a Geórgia, que numa fase final se calhar no plano teórico foi uma das mais humilhantes da história de Portugal, mas tendo em conta o contexto não há razões para alarme e por isso acho que Portugal continua com a sua ambição intacta e sem desconfiar assim tanto da sua sombra. Sobre a Eslovénia, o que é que se conhece e que perigos nos oferece este adversário? A Eslovénia é uma equipa que se conhece muito bem, aliás, na fase de grupos faz os 3 jogos com o mesmo 11, mexe pouco, mexe tarde, não é uma equipa que se dê a grande aventura, sabe perfeitamente as virtudes que tem e também os defeitos, e não são poucos, portanto, sabendo que estava num grupo complicado e que nunca seria uma candidata clara ao apuramento, fez o que tinha que fazer, fez jogos um bocado frios, cerebrais, teve alguns momentos de maior agressividade, quer pela velocidade nos flancos, quer depois também nas próprias bolas paradas. É uma equipa mais possante, joga num 4-4-2 clássico e jogam, como disse, sempre os mesmos. Tem 2 homens na frente que, por um lado, um Sporar que conhecemos bem, enfim, não é um jogador de grande nível mundial. Depois Šeško, que ainda é jovem, um avançado de 21 anos do Leipzig, que esse sim ainda almeja chegar mais acima no futebol. E há Jan Oblak na baliza, que é a grande muralha desta equipa, é o capitão, é o líder, é o nome mais sonante. Os portugueses conhecem-no bem, mas Cristiano Ronaldo também o conhece muito bem. É o jogador que marcou mais golos a Jan Oblak na carreira do guarda-redes esloveno, 11 vezes que marcou, 2 delas em hat-tricks pelo Real Madrid e pela Juventus. Por isso, apesar de tudo, é uma equipa que está ao alcance de Portugal, no plano teórico, vai jogar baixo, vai jogar recuado. Portugal tem tido dificuldades perante equipas que jogam dessa maneira, mas obviamente está tudo ao alcance da Seleção Nacional. E sobre Portugal, quais são as principais dúvidas para ti neste momento sobre a seleção portuguesa, nomeadamente no que diz respeito às peças que podem mexer? Quem nos ouve no ataque rápido, por exemplo, já vou-me repetir um bocadinho, não mudou nada porque aparentemente não há ninguém que esteja em risco de falhar o jogo, pelo menos à hora em que estamos a gravar isto, e por isso acredito numa equipa muito mais próxima do que foi a equipa que ganhou 3-0 à Turquia, novamente com uma linha de 4 atrás, mais João Palhinha. João Palhinha não fez uma fase de grupos muito bem conseguida, mas é um jogador absolutamente fundamental para este sistema que não tem 3 centrais e por isso ganha sempre pontos nesse aspecto, apesar de ter um cartão amarelo e de estar à bica. É alguém que Roberto Martínez já mostrou muitas vezes e nos amigáveis de 2024 foi dos jogadores que mais vezes foi titular. Parece-me que é alguém que conta para ser titular e vai jogar na equipa. Para mim a grande dúvida é do lado esquerdo do ataque, com Rafael Leão não em tão bom rendimento como se imaginaria e com uma grande concorrência. Não parece que João Félix e outros jogadores tenham ganho grandes pontos no jogo frente à Geórgia, mas acho que Diogo Jota é alguém que conta bastante, que tem características bastante diferentes, é alguém que, em relação a Rafael Leão, não tem a capacidade de explosão no 1 para 1 que o Rafael Leão tem,
capacidade de galgar metros, mas decide melhor, que combina melhor em espaço curto, em tabelas com jogadores como Bruno Fernandes ou Bernardo Silva, ou o próprio Vitinha, que também está a fazer um grande europeu, e depois tem uma enorme capacidade de reação à perda, de atuar imediatamente para condicionar alguma saída do adversário, fechará melhor Nuno Mendes. Ainda assim, Rafael Leão foi titular nas 2 vezes em que o podia ser e, portanto, se calhar no plano teórico até partirá à frente, mas não me surpreenderia de todo que entrasse Diogo Jota para esta fase, até porque ele conhece muito bem Cristiano Ronaldo e é alguém que cola muito bem em Cristiano Ronaldo num sistema que muitas vezes varia para 2 avançados, com o Bernardo Silva a sair da linha e a vir para o meio e a formar, no fundo, um losango no meio campo com Bruno Fernandes, João Palhinha e Vitinha. Portanto, imagino, esta não me surpreenderá, qualquer outra ficarei mais surpreendido nesta altura. Aproveitando para te perguntar, a partir de agora também há aqui uma gestão extra, que é a questão dos cartões amarelos, que pode fazer os jogadores importantes falharem, por exemplo, e imaginando que Portugal poderá passar jogos decisivos de quartos ou meias finais, haverá também muito esta gestão nos jogadores e nos treinadores, sendo que não se pensará muito nisso no jogo, não é? Eu acho que a experiência dos jogadores portugueses, estou-me a lembrar, por exemplo, que Cristiano Ronaldo tem um amarelo. E Palhinha também. Tem o Palhinha, sim, exato, mas o Cristiano Ronaldo é um jogador tão experimentado que saberá gerir isso. Nomeadamente questões de protestos e esse tipo de questões que se podem controlar mais do que propriamente faltas e outro tipo de... Sim, os cartões amarelos, eu acho que Portugal tem aqui teve um alerta interessante. Em simulações ou protestos foram castigados. Portugal não fez faltas para cartões amarelos. O Leão e o Neto viram cartões por simulação. Exatamente, o Pedro Neto também, o Rafael Leão 2 vezes, o próprio Cristiano Ronaldo por protestos, e por isso Portugal teve aqui um alerta que tem que ser mais comedido nestas situações. Pode ser até um critério de arbitragem ou um briefing para este Euro específico. Precisamente, e acho que ficou aqui uma boa aprendizagem vinda da fase de grupos, mas acho que Portugal tem capacidade suficiente para gerir bem este assunto sem ter que estar a preservar algum jogador no banco para isso. Ao mesmo tempo, também se acontecer alguma ausência, acho que há opções de sobra no banco, apesar do jogo contra a Geórgia não ter dado grandes sinais para as alternativas, mas acho que há jogadores de inegável qualidade, e uma coisa é jogarem os suplentes, outra coisa é introduzir um habitual suplente na equipa titular. Sim. E obviamente o rendimento pode ser muito maior. Mais entrosados. Para finalizar, acreditas, e depois da frase de Roberto Martínez, que criou algum desconforto nos portugueses, acreditas que Portugal está mais preparado mentalmente para este rótulo de candidato depois desta fase de grupos, em que vence 2 jogos e perde da forma que perde no final? Roberto Martínez dizendo que foi bom para preparar os oitavos. A fase de grupos foi um bocadinho um bom sumário do que tinha acontecido antes deste europeu. Ou seja, Portugal, durante a fase de qualificação, ganhou os jogos todos, quando era preciso ganhar, e depois perdeu alguns amigáveis, precisamente na Eslovénia, e também aquele amigável contra a Croácia, tem os 2 golos feridos contra a Finlândia, portanto não foram amigáveis de encher o olho e que esvaziaram um bocadinho aquele entusiasmo, mas não me parece que tenham esvaziado a ambição ou abalado o que quer que seja na confiança da seleção. E depois chegámos a este europeu, os 2 primeiros jogos que eram precisos ganhar, o primeiro com bastantes dificuldades, é verdade, mas foi ganho, o segundo foi ganho com muito mais tranquilidade. E depois, quando já não era preciso, Portugal voltou entre aspas, a facilitar um bocado e o tal balão voltou a esvaziar. Mas parece-me que não é nada que condicione qualquer confiança nesta equipa. É uma equipa que, como eu disse no início, não são muitos, dos 26 só 4 é que estavam em 2016, mas estava lá o principal, Cristiano Ronaldo, estava lá também Pepe, que é um dos principais, sabem muito bem gerir estes momentos. Todos estes jogadores são jogadores habituados a estar em clubes de topo a lutar por títulos, portanto parece-me que ficarei perfeitamente descansado com a capacidade de gestão emocional que a equipa tem para esta fase a eliminar.